Salve galera! O tema do vídeo de hoje é o discurso de Lula na ONU. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso hoje na ONU. E aí o discurso repete uma tônica do governo Lula. Na esfera internacional, do ponto de vista discursivo, Lula é um reformista, um reformador. Ele coloca um programa reformista para o sistema interestatal imperialista e para a governança global. Perfeito. Faz discursos tocando em temas muito importantes. Mas essa política externa não se reflete na política interna, né? Ao ponto de que, inclusive, se cria uma espécie de dualidade. Então, tem figuras que querem apoiar o governo Lula, decretar... Apoiar o governo Lula no sentido de dizer que é um projeto de esquerda, é um projeto popular e tal. Aí, como tem poucas coisas no plano interno para sustentar esse discurso, se agarram na seara internacional. A minha postura, inclusive, nos últimos tempos, tem sido chamar a atenção para a materialidade interna dos discursos externos. Porque, veja, o debate brasileiro é um debate muito poluído, porque você tem, de um lado, a mídia burguesa, que é basicamente uma porta-voz do imperialismo estadunidense, que ataca com burrice e ignorância todo o discurso de Lula, e do outro lado você tem a maioria da mídia progressista. A cada discurso de Lula fica emocionado, fica marejando os olhos e tal, e não faz uma análise crítica das próprias providências práticas que deveriam ser ensejadas pelo discurso. Vou dar um exemplo prático para vocês. Lula, nos últimos meses, falou muito sobre desdolarização. Não há, hoje, na economia brasileira, nenhuma providência concreta que vá no rumo da desdolarização. Nenhuma. Aliado a isso, o próprio teto de gastos que amarra o investimento público e reduz a capacidade de planejamento estatal na economia brasileira impede qualquer desdolarização séria no curto e médio prazo, considerando que não se faz desdolarização sem uma coordenação estratégica do Estado vis-à-vis o mercado privado. Então, assim, falar em desdolarização com um novo teto de gastos e uma política de austeridade é mentira. Assim como o presidente Lula fala bastante de mudar a composição do Conselho de Segurança da ONU, dizendo que ele reflete a configuração política da Guerra Fria. O que é verdade, né? É isso mesmo. Só que, por exemplo, assim, gente, só contando um segredinho de polichinelo para vocês. Ninguém na China, na Rússia, nos Estados Unidos e afins leva a sério o pleito do Brasil de entrar no Conselho de Segurança da ONU, dentre vários motivos, porque o Brasil não tem forças armadas modernas, capacidade de dissuasão e controle sobre suas forças armadas. Então, beleza, o Lula faz um discurso fantástico sobre reformar o Conselho de Segurança da ONU, sobre a entrada do Brasil e por aí vai. Aí, os países que têm dominância no sistema interestatal imperialista olham para as Forças Armadas brasileiras e veem Forças Armadas de baixíssima modernização tecnológica, Forças Armadas que estão dispostas no território nacional muito mais com objetivos de combater o inimigo interno do que objetivos de defesa nacional, generais ultra mal preparados, estão muito mais preocupados em garantir seus privilégios corporativos e se apropriar do fundo público do que pensar um plano nacional de defesa moderno, funcional, que dê respostas para a soberania nacional brasileira, militares que inclusive tentam periódicas tentativas de golpes de Estado e de tutela sobre o governo nacional e que não são controlados, não passam por nenhuma reforma, em que não existe efetivamente um controle civil sobre o poder militar e que, aliado a isso, Forças Armadas que não têm nem sequer um sistema próprio de satélite de comunicação e as comunicações das Forças Armadas brasileiras são processadas no sistema de comunicação dos Estados Unidos. Então, assim, muito massa o discurso de Lula sobre reformar o sistema de segurança da ONU, mas, assim, sem uma mudança
radical nas Forças Armadas, ninguém vai levar isso a sério, viu? Inclusive, a última vez que o Brasil quis ter protagonismo numa missão internacional de caráter militar foi no Haiti, e boa parte dos generais que voltaram do Haiti ajudaram a dar o golpe de Estado em 2016 e montar o governo Bolsonaro. Então, assim, né? E aí, o discurso de Lula agora na ONU repetiu essa tônica, né? Lula fez um ótimo discurso. Teve pontos majestosos, defendeu a liberdade para Julian Assange, fundamental, falou da causa palestina, indispensável, defendeu a soberania de Cuba, o fim do bloqueio e da tentativa ridícula de colocar Cuba como um estado patrocinador do terrorismo, pontos altos do discurso. Mas Lula fez uma crítica ao neoliberalismo, Lula fez uma crítica à política de austeridade, Lula fez uma crítica ao aprofundamento da desigualdade e da exclusão social que não se reflete na sua política interna. Então vamos ver aqui o trecho mais importante do discurso desde o ponto de vista de projeto econômico, né? A partir dos 47 minutos. Os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz do mercado e a voz das ruas. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Repudiamos uma agenda que utiliza os imigrantes como bodes expiatório, que corrói o estado de bem-estar e que investe contra o direito dos trabalhadores. Precisamos resgatar... Aí veja, gente, Lula fala que nos escombros do neoliberalismo surge aventureiros de extrema-direita, o que é verdade. A política econômica do governo Lula é ou não é neoliberal? É. Vamos lá, gente, o ministro Fernando Haddad deu uma entrevista semana passada dizendo que a disciplina fiscal tem que ser assimilada como natural, o que é um dos dogmas fundamentais do neoliberalismo. O ministro Fernando Haddad, no final de semana passado, deu outra entrevista falando que existe pressão de todos os lados para aumentar os gastos públicos e que a gente precisa controlar os gastos. O ministro Fernando Haddad, agora nesse domingo, no Canal Livre da Bandeirantes, deu uma entrevista em que colocou como central o controle do gasto público e criar um ambiente macroeconômico de confiabilidade para os investimentos privados, porque o mercado seria o indutor do desenvolvimento econômico, e pensou aumento de produtividade na economia, como você melhorar o sistema tributário, melhorar os padrões gerais de regulação da atividade empresarial, desburocratizando, fazendo a reforma tributária, você cria melhores condições para a empresa, e isso vai ser o grande boom da produtividade, escudado em menor medida também por melhorar a formação da força de trabalho a partir do ensino médio profissionalizante e por modernizar o parque produtivo atraindo capital estrangeiro. O ministro Haddad, inclusive, eu vou gravar um vídeo no canal sobre isso, fala que o desenvolvimento endógeno nacional de ciência, tecnologia e inovação falhou, que a gente precisa atrair parceiros estrangeiros para modernizar, para assimilar novas tecnologias. Com a agenda neoliberal. O Lula fala em correr o estado de bem-estar social, quando na semana passada, com o apoio do governo dele, o deputado Zeca Disseu meteu na proposta de recompor o repasse para os municípios, né? Meteu um dispositivo que anula o mínimo constitucional da saúde para esse ano, que pode retirar até 18 bilhões da saúde, e que vários membros do governo Lula já declararam a intenção de alterar, de atacar os mínimos constitucionais da saúde e da educação. Um dos fundamentos da tentativa de construir um estado de bem-estar social do Brasil, que foi colocado na Constituição de 88. Então, assim, né? Tipo assim, o Lula, se ele fosse coerente na política interna com a política externa, ele deveria estar tentando
aumentar os percentuais dos mínimos constitucionais da saúde e da educação. Ao invés de 15% e 18% da receita corrente líquida, colocar para 20%, 22%, para aumentar o investimento público em saúde e educação. Mas não é o caso, tá certo? As melhores tradições humanistas que inspiraram a criação da ONU. Políticas ativas de inclusão nos planos cultural, educacional e digital são essenciais para a promoção dos valores democráticos e da defesa do Estado de Direito. É fundamental preservar a liberdade de imprensa. Um jornalista como Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Nossa luta é contra a desinformação e os crimes cibernéticos. Aplicativos e plataformas não devem abolir as leis trabalhistas pelas quais tanto lutamos. Ao assumir a presidenta do G20 em dezembro próximo, não mediremos esforços para colocar no centro da agenda internacional o combate às desigualdades e todas as suas dimensões. Sob o lema Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável, a presidência brasileira vai articular inclusão social e combate à fome, desenvolvimento sustentável e reforma das instituições de governança global. Senhor presidente, não haverá sustentabilidade nem prosperidade sem paz. Os conflitos armados são uma afronta à racionalidade humana. Conhecemos os horrores e os sofrimentos produzidos por todas as guerras. A promoção de uma cultura de paz é um dever de todos nós construí-la e requer persistência e vigilância. É perturbador ver que persistem as antigas disputas não resolvidas e que surgem ou ganham vigor novas ameaças. Bem mostra a dificuldade de garantir a criação de um Estado do povo palestino. A este caso se somam a persistência da crise humanitária no Haiti, o conflito no Iêmen, as ameaças à unidade nacional na Líbia e as rupturas institucionais em Burkina Faso, Gabão, Guiné-Conakry, Mali, Níger e Sudão. Na Guatemala, há risco de um golpe que impediria a posse do vencedor das eleições democráticas. A guerra na Ucrânia escancara a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço para negociações. Investe-se muito em armamentos e pouco em desenvolvimento. No ano passado, os gastos militares somaram mais de 2,224 bilhões de dólares. As despesas com armas nucleares chegaram a 83 bilhões de dólares, valor 20 vezes superior ao orçamento regular da ONU. Estabilidade e segurança não serão alcançadas onde há exclusão social e desigualdade. A ONU nasceu para ser a casa do entendimento e do diálogo. A comunidade internacional precisa escolher. De um lado está a ampliação dos conflitos, o aprofundamento das desigualdades e a erosão do Estado de Direito. Do outro, a renovação das instituições multilaterais dedicadas à promoção da paz. As sanções unilaterais causam um grande prejuízo à população dos países afetados. Além de não alcançarem seus alegados objetivos, dificultam os processos de mediação, prevenção e resolução pacífica de conflitos. O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo. Continuaremos críticos a toda tentativa de dividir o mundo em zona de influência e de reeditar a Guerra Fria. O Conselho de Segurança da ONU
vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre, em particular, da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Esta paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lhe maior representatividade e eficácia. Senhoras e senhores, a desigualdade precisa inspirar indignação. Indignação com a fome, a pobreza, a guerra, o desrespeito ao ser humano. Somente movidos pela força da indignação, poderemos agir com vontade e determinação para vencer a desigualdade e transformar efetivamente o mundo a nosso redor. A ONU precisa cumprir seu papel de construtora de um mundo mais justo, solidário e fraterno. Mas só o fará se seus membros tiverem a coragem de proclamar sua indignação com a desigualdade e trabalhar incansavelmente para superá-la. Eu quero dizer muito obrigado a todos vocês. E aí, gente, veja, como eu disse, é muito importante Lula falar da causa palestina, defender o fim do bloqueio a Cuba, defender a liberdade de Julian Assange. Não são coisas desprezíveis. É muito importante. Agora, veja, o discurso inteiro de Lula tem 22 minutos, mais ou menos. Assistam o discurso inteiro, está disponível no YouTube em várias páginas, várias plataformas e tal. Em nenhum momento Lula fala que a prioridade do mundo é cortar gasto público, é fazer superávit primário, é reduzir as contas públicas, é reduzir o tamanho do Estado, é equilibrar o orçamento público, porque seria uma contradição discursiva falar isso e criticar o neoliberalismo. Porque, veja, o que caracteriza o neoliberalismo, dentre outras coisas, é uma redução constante do investimento público, dos serviços públicos, das políticas públicas, abrindo espaço para a mercantilização de todas as áreas sociais, criando nichos potenciais de acumulação privada. Ou seja, em bom português, toda vez que você reduz investimento em saúde, você abre mais espaço potencial para o setor privado da saúde. Toda vez que você reduz investimento público em educação, você abre mais espaço potencial para o setor privado na educação. Toda vez que você reduz o investimento em infraestrutura, você abre mais espaço potencial para o setor privado que atua na área de infraestrutura. Então, pega o discurso inteiro de Lula e vocês vão ver que ele não falou em nenhum momento de austeridade, de corte de gastos, de superávit primário, de déficit zero e tal. Em seguida, peguem o que é a prioridade do discurso da equipe econômica do governo Lula no Brasil para a política brasileira. Tem uma contradição aqui, de fato. A política externa não encontra a política interna. Então nos fóruns internacionais, crítica ao neoliberalismo, crítica à austeridade, crítica à concentração de complexidade produtiva, domínio científico, técnico e recursos nos países centrais do sistema capitalista, né, nos países chamados do norte global, e na política interna, austeridade, corte de gastos, PPP na infraestrutura, privatização de presídio. Não há iniciativa de tentar recuperar os direitos trabalhistas feridos na contra-reforma trabalhista do governo Michel Temer. Não há iniciativa de realmente criar um aparato educacional nacional que acabe com o analfabetismo e universalize uma educação digna de qualidade para todos e todas, porque não é possível fazer isso com a política de austeridade. Isso significa o seguinte: eu fico profundamente feliz quando eu vejo Lula, por exemplo, falar do Julian Assange. Acho perfeito. Ou quando eu vejo Lula defender Cuba. Agora, eu não me emociono com os discursos da política externa por uma questão simples e objetiva, gente. Nós, enquanto marxistas, temos dever com a análise crítica e com a materialidade das coisas. Se não há, desde o ponto de vista da política interna, uma correspondência entre a política internacional e a política interna, iniciativas para tornar real os discursos nos fóruns internacionais, você necessariamente vai ter que ser cético e receber eles com menos entusiasmo. Isso se você é marxista, se você é sério, se você é comprometido
realmente com a classe trabalhadora do seu país, né? Se você tem outros interesses e tal, dá para ignorar que no Brasil existe um novo teto de gastos e que o debate, nesse momento, é um debate de déficit zero para 2024 e atacar os mínimos condicionais da saúde e da educação. Tipo assim, então, se você não tem compromisso, em última instância, com a classe trabalhadora, dá para ignorar tudo isso e fingir que nada disso existe. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.